Então ele diz, isso aqui foi Naura Carneiro Leão que escreveu, aquela que trouxe a psicologia do céu para o Brasil, que foi até minha analista, né? O bebê inicialmente reveste a mãe com libido narcísica e vivencia não como tu, dele separado e diferenciado, mas dentro de uma visão do mundo na qual a diferenciação eu-tu ainda não foi estabelecida. Mãe e bebê, na mente do bebê, constitui uma unidade. A esse tipo de relação objetal, Kogut denominou relação self-objetal. Então ele diz que para sobreviver, né, assim como a fisiologia do aparelho respiratório, quando a gente nasce, precisa de oxigênio para sobreviver, um bebê precisa de self-objetos para ele sobreviver psicologicamente. Senão ele não vai sobreviver. Aí vem bem aquela questão, não tem como você pensar uma pessoa sem a outra. Não tem como. É sempre fusionado. Sempre eu e o outro. Não necessariamente fusionado, mas sempre eu e o outro, né? Então, passo a passo, a gente pode dizer o seguinte, na importância do desenvolvimento do self-objeto, o self-objeto e do aparelho psíquico, na formação de estrutura, a gente pode compreender que, primeiro, o self-objeto está em fusão, né? O bebê está em fusão com o self-objeto. Então, o self-objeto, ele desempenha funções que até então é impossível para esse bebê desempenhar. Mas quando ele nasce, né, ocorre uma ruptura narcísica. Então, ele, para buscar um reequilíbrio narcísico, né, ele cria um sistema defensivo, né, como um sistema, ele cria a imagem parental idealizada e o self grandioso, são aqueles dois polos. Porque no momento em que eu estou fusionada, você faz tudo por mim, no momento que eu me separo, eu me sinto ameaçada. Então eu tenho que criar um ser grandioso que me proteja e tenho que criar um sentimento meu de muito grandiosidade para poder suportar aquilo. Basicamente, em linhas gerais, é isso. Senão eu não vou dar conta daquilo. Né? Então são sistemas que surgem para se defender dessa ruptura narcísica quando você nasce. Se separa, começa a se separar desse... Então, o self-objeto idealizado, eu até peguei esse quadrinho aqui. Olha, eu tenho um esquilinho no chão. Ele está vivo. Acho que sim. Não, ele pergunta, está vivo? Acho que sim. Mas está machucado, ele mal consegue respirar. Se está machucado, é melhor não mexer. Você fica aqui e cuida dele. Eu vou chamar a minha mãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Coisa mais idealizada do que essa. Né? O self-objeto idealizado exerce a função de atender a necessidade fundamental do bebê de se fusionar com um objeto onipotente a fim de se sentir parado e seguro. Esse menino aí desse quadrinho é parado e seguro, a mãe dele conserta tudo, senão não podia ser mãe. Não deixam ela ser mãe, se não conserta. Tem um amparo maior do que esse? Eu achei essa charge ótima, perfeita. Né? O self-objeto especular, ele exerce a função de espelhar o bebê, né? Atendendo a necessidade fundamental que a criança possui de sentir-se aceita e valorizada. Eu preciso me sentir valorizada e aceita naquele ambiente, senão... Né? Aí eu achei essa charge. Dona das Dor, chegou essa caixa aqui para a senhora. Para mim, menino do céu, que será isso? Feliz Dia das Mães, mamãe. O menino, ele é o próprio presente, quer dizer, ele se sente tal. Ele é tão... E a mãe fica feliz da vida, quer dizer, é uma relação onde está ali evidente, né? Nessa charge, é que ele se sente valorizado, ele se sente o presente. Poderoso, né? Self-objeto especular já é no momento posterior, um pouco? É quando separa. São os dois, é idealizado. Quem idealiza, espelha. Especula, especular. Né? É junto. Se eu idealizo você, eu quero ser admirada por você, não tem como separar isso.
Se eu idealizo você e você não me admira, eu vou ver frustrado, eu vou ver mal, vou ver triste, não presta. Eu não vou achar que é você, eu vou achar que sou eu que não funciona. Então a criança, ela né? Sim, mas eu digo, já é um momento... Depois que se separa a fusão. Exatamente. É claro que isso é dinâmico, né? Um vai e vem, mas se você for fazer didaticamente, sim, é aquela coisa, você tinha fusão. Tinha fusão. Aí quando você separa, cria a imagem parental idealizada, esse é o grande. Começa a ver E tem o self-objeto gemelar, que exerce a função de atender a necessidade fundamental que todo indivíduo tem de possuir semelhança essencial, a fim de garantir à criança o sentimento de que ela é pertencente a um contexto humano, onde se sente compreendida e é capaz de compreender o outro. É o pertencer. Ninguém aguenta viver isolado. Aí eu peguei o da Mônica lá, oi Mônica, você também vai para o aniversário? Vou. A turma vão para o aniversário? Vou. Vai todo mundo para o aniversário. Quando chega lá é daquele do caixão. Cada um que abraça ele, depois tem que entrar no chuveiro. Você quer aceitação maior de um grupo, de você no grupo do que isso? Você vai dar um abraço, todo mundo vai para o aniversário. Quer dizer, cada um ali aceita o outro como é, naquele grupo, né? Porque é isso, feliz aniversário, vai pro chuveiro. Todo mundo estava levando a roupinha com coisa, porque sabia que ia dar um abraço nele, depois ia ter que tomar banho. Mas é uma aceitação. Ele pertence àquele grupo. Ele é um membro. Ele é um membro, é semelhante, é semelhança essencial. Né? Você precisa. A gente é de um grupo aqui, eu sou da sócia, né? Eu sou Flamengo, eu sou Vasco. Interessante que necessariamente o self-objeto irá falhar no atendimento de uma ou mais dessas funções. Ele não vai atender. Não tem como, né? Ou de se sentir amparado e seguro, aceito ou valorizado, ou de compreender e ser compreendido, né? Então, para o desenvolvimento do self, é importante que o aparelho psíquico esteja preparado para formar estruturas, né? E essas estruturas são formadas em função da capacidade maturacional do aparelho psíquico, associadas às experiências adequadas a cada fase do desenvolvimento. Porque o self-objeto vai falhar. Eu preciso suportar, ter capacidade de entender, de assimilar aquela falha para ir transformando o self-objeto que está fora em estrutura. Então, eu vou ter as várias fases, porque você não vai comparar a necessidade de uma pessoa mais velha com ela de uma criança. São necessidades diferentes. Então, olha, falhas ideais. O que são falhas ideais? Né? São aquelas falhas que acontecem de acordo com a capacidade maturacional do aparelho psíquico. Em consequência das falhas ideais, o aparelho psíquico do bebê, por uma questão psicoeconômica, né, irá retirar a catexia do objeto que falhou, né, e fragmentando os aspectos daquele objeto, ele vai transformar, vai internalizar através do que ele chama de frustração ótima, né, ele vai transformar aquilo em estrutura. Eu peguei esse quadrinho, essa menina, ela tem um senhor, ela está chateada com ele, ela se isola, fica pensativa, mas depois ela se repõe. Quer dizer, ela conseguiu lidar com aquilo de uma maneira... Então, uma desmistificação. Ele está com a mão na cabeça dela, ele está... Né? E eu nem sei se a história é essa, eu peguei os quadrinhos até assim, eu fiz a sequência assim. Mas é uma né? ideia, né? A ideia é exatamente essa. E aí aqui a gente vai ver uma coisa. A internalização transmutadora, porque ela pega um processo que transforma esse objeto internalizado, que foi fragmentado, ele vai ser transmutado, né? Ele ocorre a despersonalização do objeto internalizado e a estrutura do self, ele vira estrutura. Então, por exemplo, eu conto com você como um self-objeto que me protege. Aí você falha comigo, mas uma falha que está de acordo com a minha capacidade de suportar, né, da minha idade. O que eu faço? Eu vou ficar com você, você vai se desfragmentar dentro de mim. Né, uma falha ideal, você vai sofrer uma desfragmentação dentro de mim. Aí eu vou transformar através da internalização transmutadora, eu vou transformar isso que antes era em você, em estrutura dentro de mim. E vai sendo transformado em estrutura. E cada vez eu vou pegando então o que está no outro, né? Eu vou fazendo uma estrutura, eu vou aprendendo aquilo, né? Eu vou internalizando e vou me identificando e vou internalizando.
internalizando, eu quero internalização transmutadora. Então, olha só, havendo falhas ideais por parte do self-objeto, eu botei a carinha do cara ali dentro que virou estrutura. Havendo falhas ideais por parte do self-objeto e as experiências da frustração ótima por parte do bebê, este vai, através da internalização transmutadora, formando a função antes exercida pelo self-objeto e uma estrutura própria capaz de assistir a si mesmo. Então, pela ordem, falhas ideais, experiência de frustrações ótimas, internalização transmutadora, função antes exercida pelo self-objeto, estrutura própria. Está no livro, né? Isso aqui, né? Esse livro. Estrutura própria. É assim que a gente vai formando estrutura. Se a falha não for ideal, aí a coisa muda de figura. Né? A desidealização gradual e a internalização do self-objeto é também o que possibilita a construção do superego, formada a partir do objeto idealizado. A internalização dos pais na fase pré-edípicas forma estruturas armazenadas numa área de neutralização progressiva. O que é isso? Ele diz que é uma área, né, que se situa na fronteira entre as pulsões e o self. E que seria construída uma estrutura básica de neutralização da psique. Quer dizer, aquele self estruturado, ele neutraliza as pulsões, neutraliza tudo e dá o suporte para a pessoa evoluir. Um setor da personalidade ausente de conflitos e onde ocorreria um ininterrupto contato entre as camadas mais profundas da psique e superficiais da psique, proporcionando assim a possibilidade do uso das fontes mais profundas de energia para atender os seus propósitos. Lembra que o self, nós vimos que é o ego na área livre de conflitos, que é o self em relação ao objeto, né? Então ele diz que existe uma área de neutralização progressiva que, né, neutraliza. Agora, diante das fases do pai, das falhas dos pais, na fase pré-edipiana, a criança, desidealizando os mesmos, irá formar a estrutura do self. Ela vai internalizando, desfragmentando, aquela coisa formando estrutura. Pelo processo de internalização transmutadora. O investimento da libido narcísica mistura-se com o investimento da libido objetal, mistura-se com o investimento da libido narcísica, e assim o processo de internalização terá sempre com o objetivo do investimento narcísico. Porque sempre o objetivo é o que o outro me causa estrutura. O que foi vivido pela criança como elogio, proibição, etc., transforma-se nas duas estruturas centrais da personalidade. Na estrutura que atua na formação da área, na neutralização progressiva, e na formação de um superego idealizado, na internalização edipiana da imagem parental idealizada. Então, esses pais, quando eu internalizo, né, essa estrutura vai internalizar com os valores, que pode, ele foi elogiado, não foi elogiado, se eu faço isso, eu estou elogiado, eu vou internalizar, então isso é bom para mim, isso não é. No final, nem mais lembro que foi o outro que me coisou aquilo, né, mas eu coloco e passa aquilo a pertencer à minha estrutura. Então, aí é Kohut. A idealização é um dos caminhos principais para o desenvolvimento do narcisismo. No presente contexto, devemos enfatizar que a amálgama dos aspectos idealizados da imagem parental da imagem parental com aqueles amplos setores das imagens parentais idealizadas que são catequizados com a libido objetal, exerce uma forte e importante influência sobre os processos de reinternalização adequadas à fase, portanto, na construção de duas estruturas centrais da personalidade. A, tecido neutralizador básico, a estrutura básica da neutralização da psique, e B, o superego idealizado, que estão investidos com a catexise instintivas narcísicas, o que eu tinha falado. Se o interjogo da relação self-objeto, um processo de inclusão e exclusão de estruturas psicológicas, por um processo que possibilite a coesão do self, à medida que nos tornamos adultos, possuiremos um sentimento de sermos, aí vem Kohut, um centro independente de iniciativa
e percepção integrado com as nossas ambições e ideais mais centrais e com a nossa experiência de que nosso corpo e nossa mente formam uma unidade no espaço e um contínuo no tempo. Agora, quando o self não encontra no ambiente um self-objeto empático capaz de realizar falhas traumáticas, quer dizer, ele vai, ao invés de fazer as falhas ideais, ele vai realizar falhas traumáticas, como esse menino aí que a gente vê, foi espancado, possibilitando, o que acontece? Essa criança, ela não pode viver sem o self-objeto. Então ela não vai desidealizando gradualmente, ela acontece uma desidealização abrupta. E aí ela não abre mão, ela internaliza o self-objeto naquela forma. Ele não sofreu desintegração, ele fica do jeito que ele é. Aí ela fica com uma coisa internalizada muito sólida, muito difícil. Não pode se estruturando gradualmente pela internalização transmutadora. Esses superegos rígidos, sabe? É uma internalização brusca. Sofreu uma ruptura. Aí o que eu faço? Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso ficar sem esse self-objeto. Então o que eu faço? Eu ponho ele dentro daquela forma. Se houver uma ruptura abrupta, a criança vai internalizar um objeto ideal, o superego rígido. Se for a desidealização gradual pela internalização transformadora, vai formar uma estrutura e um superego protetor. Quer dizer, você vai ter um superego rígido, arcaico, aquela coisa, e o outro vai ser protetor. Você imagina o desamparo de uma criança sem um self-objeto, que protege, ampara e reconheça. Não dá para abrir mão. Aí a mente arranja um artifício na história. Naquele momento atendeu, mas depois não vai atender mais, porque a vida vai ficar um inferno, né? Você vai ser uma cara extremamente rígida. Em resumo, né? A gente pegar isso, o self inicialmente necessita apoiar-se em um self-objeto, mantendo assim a fusão das pulsões, para seguir seu desenvolvimento. Mas você precisa de um self, né, estrutural, para ele se apoiar e seguir a vida. Se o self-objeto falha traumaticamente, não respeitando a capacidade maturacional do aparelho psíquico, às vezes até nem pela culpa da mãe, a mãe morre. E aí? Né? O aparelho psíquico, ao invés de desidealizar o self-objeto, que falhou abruptamente, o mantém internalizado de forma idealizada. A gente pode ver muito, hoje em dia está muito diferente isso antigamente, que às vezes a criança passava, o pai abandona, ficava com a mãe, o pai era maravilha, né? A mãe, porque ela não teve o pai para desidealizar, então a figura, ela cresce com aquele pai grandioso, maravilhoso. A melhor coisa que a mãe pode fazer é vai morar com seu pai uns tempos. Né? A gente vê isso, cansa de ver isso. Né? Porque a distância não permite você ir, sabe? Aquela coisa grandiosa na sua cabeça. Né? Fica fácil compreendermos porque psicoeconomicamente é mais econômico para o aparelho psíquico funcionar dessa forma. O aparelho psíquico ainda precisa de um self-objeto idealizado para sobreviver psicologicamente. E, portanto, se o desidealizasse, quando ainda necessita da idealização, ocorreria sem dúvida a, entre aspas, morte do self. Pela analogia proposta por Kohut, a desidealização abrupta corresponde à falta repentina de oxigênio. Então, de repente, falta oxigênio. Cara, tu vai pegar aquilo de qualquer jeito. Tem que respirar. Né? A desidealização abrupta promove a internalização de um objeto idealizado, reprimido para o inconsciente, contribuindo para a formação de um superego rígido e punitivo. Desse processo resultam certas patologias do self. O indivíduo permanece com o self-objeto internalizado, incapaz, salvo através de uma análise, de transformá-lo em uma estrutura de self. Quer dizer, aí você, como um analista, você consegue ir refazendo esse caminho de desidealizar e... Mas às vezes, como a gente já até uma vez aqui discutiu, tem gente que não tolera uma falha, vai embora. O 2 significa o quê? Que uma pessoa que mantém um aparelho psíquico ao invés de desidealizar o celular, mantém internalizado de forma idealizada. Então ele vai talvez procurar num parceiro a figura que se for que ele está dentro. Ele vai se portar, ele vai ser extremamente rígido, ele vai ficar sempre procurando aquela pessoa na vida, fanatismo religioso, essas coisas, entendeu?
Eu não posso, qualquer coisa ele se pune, entendeu? Oh, meu Deus, são pessoas mais ou menos desse tipo. Muito rígidas, normalmente são pessoas extremamente rígidas, não sai Então, né, em não idealizando o objeto que falhou, abruptamente a crença permanece devido à internalização de um self-objeto arcaico, primitivo, com um sentimento enorme de força e de grandiosidade e de uma onipotência extrema. Aquelas pessoas, posso tudo, que não mede consequência, também é um tipo de... Né? E assim permanece por não haver mais correspondência no mundo externo de uma transformação através da internalização transmutadora. Que ela perde aquela referência para poder desidealizar a pessoa. A falha grave em um dos polos pode ser compensada pelo outro. Que aí tem o polo dos ideais e o polo das ambições. Você pode um compensar o outro. Às vezes tem isso, né? Se nos dois polos do self ocorrer uma impossibilidade grave de estruturação, aí é a tragédia mesmo. Aí a pessoa nem se estrutura, né? Então, falhas primárias do self, aquelas que foram adquiridas na infância. E aí você tem estruturas secundárias. Estruturas defensivas, cuja função é encobrir uma falha primária do self. Essa da vida a gente vê, sem basear essas, né? E as compensatórias, é aquela que além de encobrir, deu uma compensação. Essa que a gente, a maioria, tem, né? Porque compensa aquela falha. Corrut fala, uma das dificuldades enfrentadas quando se aborda os problemas teóricos do narcisismo, uma dificuldade que até agora tem se tornado maior do que a confusão anti-idealizada entre a catexia do self e a catexia das funções do ego, é a suposição de que a existência de relações objetais exclui o narcisismo. Pelo contrário, algumas das mais intensas experiências narcísicas relacionam-se a objetos. Isso é, objetos que são usados a serviço do self e da manutenção do seu investimento instintivo, objetos que são eles próprios vivenciados como parte do self. Referir-me a estes últimos como self-objetos. É que antes se escrevia com hífen, agora se escreve direto. Tudo junto. É.